Um dia de cada vez, caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 33 da nossa jornada, no dia 2 de fevereiro, seguimos lendo a Bíblia de forma conectada, permitindo que a palavra nos forme, nos confronte e nos conduza para mais perto do coração do Pai. Seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Gênesis 34, Marcos 5, Jó 1 e Romanos 5. Prepare seu coração, suas anotações, permita que o Espírito Santo fale algo ao seu coração. Começando então por Gênesis 34. Aqui é um dos capítulos mais difíceis e desconfortáveis do livro. Diná, filha de Jacó e Lia, é violentada por Siquém, o príncipe daquela região. O texto não suaviza o pecado nem o romantiza. A Bíblia descreve a violência como uma desonra grave, tanto pessoal quanto comunitária. Siquém demonstra então o desejo por Diná depois do abuso, mas isso não apaga a injustiça cometida. Os irmãos de Diná, especialmente Simeão e Levi, respondem com astúcia. Eles exigem a circuncisão dos homens da cidade como condição para uma aliança, mas usam um sinal sagrado de fé como um instrumento de vingança. Enquanto os homens ainda estavam debilitados pela circuncisão, Simeão e Levi atacam a cidade, matam os homens e saqueiam tudo. A Bíblia não mostra um posicionamento de Jacó, mas só sua reação depois, preocupado com as consequências políticas. Muitos estudiosos entendem que houve uma omissão de Jacó aqui, mas lá na frente, em Gênesis 49, a gente vai ver que Jacó condena claramente essa atitude dos filhos, mostrando que Deus não endossou essa vingança. Gênesis 34 nos ensina que dor não justifica a violência, zelo sem justiça é crueldade. Deus continua fiel à promessa, mas permite que as escolhas humanas revelem o que ainda precisa ser tratado no coração. Seguindo para Marcos 5, o Evangelho de Marcos, esse livro, dá um destaque especial ao mundo espiritual e sobre a questão da libertação de demônios. Marcos 5 começa com Jesus chegando à região dos Gerazenos, território gentílico. Ali ele encontra um homem possuído por muitos demônios que vivia entre sepulcros, ninguém conseguia dominá-lo, ele quebrava correntes quando era amarrado e feria-se a si mesmo. Esse homem representa o ser humano totalmente dominado pelas trevas, isolado, desumanizado e sem controle. O nome Legião indica opressão extrema, não era apenas um espírito. Os demônios reconhecem Jesus imediatamente e se prostram diante dele e pedem que mandem eles para os porcos. Jesus então liberta o homem, expulsa a legião de demônios e o homem agora está vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Mas a reação da cidade não foi alegria. Eles ficaram com medo e pediram para que Jesus fosse embora. Muitas vezes, as pessoas preferem conviver com algo que elas já conhecem, por mais que seja maldoso ou ruim, do que ter uma transformação que vai exigir mudança. O homem liberto demonstra o desejo de seguir Jesus, mas Jesus diz que ele deve ficar e ser um testemunho das grandes obras de Deus. O homem obedece. A Bíblia diz que todos ficam admirados com aquilo que o Senhor fez na vida deste jovem endemoniado. Ele não foi apenas liberto, ele ganhou a cidade pelo testemunho. Continue lendo o capítulo, ainda tem muita história aqui em Marcos. Jairo, com detalhes que não
A filha de Jairo, quando ela foi ressuscitada lá em Mateus, não conta os discípulos que estavam com Jesus. Aqui conta. Dê uma lida, tem a história da mulher hemorrágica ainda. Deixe Deus ministrar ao seu coração, tem muita coisa em Marcos. O capítulo termina mostrando a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre a doença e sobre a morte. Onde Jesus chega, o caos perde o controle e a vida volta ao lugar. Partindo para o livro de Jó, o nosso novo livro hoje. Parabéns, finalizamos Esther. O livro de Jó começa deixando algo muito claro. Antes de qualquer sofrimento, Deus apresenta o caráter de Jó para nós. Ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ele não era perfeito, mas ele era inteiro diante de Deus, coerente na fé e na vida. Além disso, Jó era muito próspero e a Bíblia faz questão de mostrar que riqueza e temor a Deus coexistiam na vida de Jó. A fé de Jó não dependia apenas do que ele tinha, mas também do Deus que ele conhecia. Algo muito bonito nesse capítulo é o cuidado de Jó com os seus filhos. Ele era um verdadeiro sacerdote do lar. Após os banquetes, ele os chamava, santificava e oferecia sacrifícios por cada um, não porque soubesse de algum pecado, mas porque entendia que o pecado começava no coração. Jó atuava como o sacerdote da sua casa, intercedendo preventivamente. Isso revela um zelo espiritual, revela a responsabilidade e um temor a Deus verdadeiro. Então o texto nos leva para o mundo espiritual. Satanás aparece como acusador e é Deus quem chama a atenção para Jó. O inimigo não acusa Jó de pecado, mas questiona a motivação do coração. Será que Jó teme a ti, Senhor, sem interesse, ou é porque o Senhor tem dado tudo a ele? A acusação é profunda. Ele está querendo dizer que ninguém ama a Deus por quem ele é, apenas pelo que recebe. Mas Deus soberanamente permite a prova, não como punição, mas para revelar a verdade sobre a fé de Jó. A permissão vem com limites claros. Satanás pode tocar em tudo, menos na vida de Jó. Isso nos ensina que o mal não age livremente, ele vai até onde Deus permite. Em um único dia, Jó perde tudo: riqueza, sustento, servos e o mais doloroso, os seus filhos. As áreas mais sensíveis da vida humana são tocadas. E então vemos a reação de Jó. Ele chora, rasga o manto, raspa a cabeça. São sinais legítimos de luto, mas ele se prostra e adora. Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia conclui dizendo que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus tudo o que aconteceu. Jó não entende o porquê, mas confia no caráter de Deus. Sua fidelidade prova que Deus é digno de ser amado, mesmo quando tudo é tirado. Esse capítulo nos ensina que nem todo sofrimento é correção, nem toda dor é consequência de erro. Às vezes Deus permite provas, não porque somos fracos, mas porque a nossa fé revelará algo maior do que nós mesmos. E vamos conversar um pouco mais sobre isso agora, em Romanos 5. Romanos 5, Paulo agora mostra os frutos da justificação pela fé. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz aqui não é emoção, é uma reconciliação real com o Senhor. Por Jesus temos paz. Antes havia inimizade por causa do pecado, agora há paz real com Deus. E também diz que por Jesus temos acesso à permanente graça. A palavra acesso aqui indica entrada permanente, uma posição estável, não algo temporário. Não vivemos mais tentando alcançar a graça, nós já vivemos dentro dela. Paulo então afirma algo profundo, que desafia nossa lógica. Gloriamo-nos também nas tribulações, o que aconteceu com Jó. E aqui Paulo não glorifica o sofrimento em si, mas o processo que Deus opera através dele. Ele apresenta uma sequência
que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz a esperança, e essa esperança não nos decepciona. A tribulação representa aqui pressões, aflições, apertos. Perseverança é a capacidade de permanecer no meio de tudo isso sem abandonar a fé. A experiência é quando vem o caráter aprovado, a fé provada, amadurecida, e a esperança é a nossa confiança sólida em Deus. É importante destacar que a perseverança não vem antes da tribulação. Ela nasce quando não desistimos no meio dela. Ela é um fruto de quem não desistiu. Enquanto você está na tribulação, até que ela seja concluída, um novo nível de perseverança não pode ser derramado em você. Mas após passar por tudo, um novo nível de perseverança é derramado. Quem abandona o processo não experimenta isso. Perseverança só é revelada quem permanece até o fim. Só então experimentamos de algo novo e recebemos essa esperança que não nos decepciona. Romanos 5 nos lembra que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. A salvação não começou quando começamos a tentar ser melhores, mas quando Deus decidiu nos amar primeiro. Adão compara Adão e Cristo, mostrando duas realidades. Por Adão, o pecado entrou no mundo e a morte alcançou a todos. Mas por Cristo, a graça entrou em cena e trouxe justificação e vida. Adão representa a humanidade caída. Jesus representa a humanidade redimida. O capítulo termina com uma verdade poderosa. Onde reinava a morte, agora reina a graça. Romanos 5 nos ensina que a vida cristã não é a ausência de tribulações, mas a certeza de que mesmo nelas, Deus está formando em nós perseverança, fortalecendo a fé e nos conduzindo a uma esperança que não decepciona. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada por este dia, por este áudio. Cura os nossos corações, liberta o que ainda nos prende, nos fortaleça, ó Pai, no meio das tribulações, para que possamos experimentar dessa esperança que não decepciona. Reine sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 34 da nossa jornada.